Hoje são 27 de dezembro e nós vamos ver nesse vídeo das cinzas dos heróis nasce a pátria. Por que eu digo isso? Que todo aquele que morre pela pátria deve despertar nos seus compatriotas, nos cidadãos, o desejo ou a vontade de honrá-lo e de tornar a pátria conforme aquele ideal pelo qual ele lutou. Então nós vimos aqui, nessa foto, aquele soldado que morreu estraçalhado num atentado terrorista em 1968 em São Paulo, quando um grupo terrorista do qual pertencia a ex-presidente Dilma Rousseff jogou um carro-bomba contra o quartel do 2º Exército, que ficava numa descida assim, e por sorte o carro-bomba bateu num poste e explodiu antes de entrar para dentro do quartel, porque do contrário teria matado 200 ou mais pessoas ali. Eles destruíram o quarteirão e o soldado virou num monte de cinzas. E esse homem que aparece ali fazendo continência, esse general, era o general Silvio Frota, um dos generais que era considerado na época linha dura. O que é linha dura na cabeça dos comunistas? Linha dura é aquele cara que é patriota, aquele cara que é de direita, que defende a família, que defende a pátria, que defende a liberdade. Esses eram os chamados linha duras. Então, meus amigos, o primeiro livro que foi escrito, os primeiros livros que apareceram depois de 64 a respeito da guerrilha, da subversão no país, dos comunistas, dos terroristas, foi esses dois aqui, Rompendo o Silêncio, do Coronel Ustra, e A Verdade Sufocada. Eu tenho esses dois livros aqui, são livros interessantíssimos, são enormes calhamaços, com 1000 páginas, que tem documentação, ocorrências, fotografias, provas, tudo o que aconteceu, os grupos terroristas que atuavam no país e as pessoas que eles matavam, os bancos que eles assaltavam, que eles sequestravam, que eles explodiam, e foram combatidos por alguns heróis chamados de linha dura, de direita, que conseguiram limpar um pouco o país, não conforme se queria. Depois tiveram outros livros, como este livro aqui, que relata, é um relato jornalístico, mas ao mesmo tempo é um romance que conta como é que foi a guerrilha do Araguaia, que foi financiada pela China. Os próprios guerrilheiros que lá estavam fizeram cursos de guerrilha na China, na Academia de Pequim, foram financiados pela China. Depois, infelizmente, tudo foi destruído, inclusive o armamento deles, que veio da China. Então, desde aquela época, já o maoísmo estava atuando no Brasil sobre as vistas grossas do próprio governo. E depois tivemos esse livro aqui, Os Ideais Traídos, que foi escrito após o término do governo militar e publicado 20 anos depois, do general Silvio Frota, que era também considerado um homem de linha dura. E ele faz relatos assim escabrosos do governo do presidente Geisel, que ele entrou para pacificar, ele entrou para fazer a abertura política, perdoar, anistiar os guerrilheiros e terroristas, pacificar o país, entre aspas, como ele disse, e se alinhou e passou pano na esquerda. Inclusive, no livro, ele relata aqui certas situações, que é um livro muito grande. Vejam esse símbolo aqui, que ele, numa reunião ministerial, ele disse: olha, nós estamos aqui, do centro para a esquerda, e era a posição do governo. O que ele quis dizer com isso? E outra coisa, o general Silvio Frota relata no livro dele, está tudo aqui, o pessoal deve ler, que durante o governo Geisel, toda a esquerda que estava no parlamento, no Senado, eles combatiam e agrediam e acusavam o presidente 24 horas por dia, com discursos inflamados e tecendo milhares de comentários e injúrias, difamações e calúnias contra o presidente. O presidente não fazia nada. Não vou me envolver, deixa que depois eu falo com ele. E aí ele foi desmoralizando o governo. E o general Silvio Frota, que era o ministro do Exército, ele não tolerava aquilo. Se eu estou sendo caluniado, injuriado, difamado, eu vou reagir, eu vou publicar uma nota, eu vou abrir um inquérito, eu vou processar o cara para ele provar o que ele está dizendo, porque é uma desmoralização. Mas não era assim que era entendido na época.
E outro fator de descontentamento, o principal fator de descontentamento foi quando o presidente assumiu, a primeira coisa que ele fez foi reatar relações diplomáticas com a China comunista, que há poucos anos tinha financiado uma guerrilha para tomar o poder, para fazer uma luta armada e levar os trabalhadores para a ditadura do proletariado. Então, meus amigos, nós vimos aqui que os ícones da esquerda, da teoria das tesouras, Fernando Henrique e Lula, após 74, 75, eles começaram a agir, já distribuindo os panfletos, fazendo campanhas, até conseguirem a anistia de todo mundo e depois ingressarem no poder. Então não se salva ninguém dessa turma aí. Estava todo mundo envolvido. Teve muitos atos terroristas depois de 64, como eu nem vou relatar, mas explosões de aeroporto, como aconteceu em Recife, que mataram 2 pessoas na hora e 14 ficaram muito feridas, né? Bombas colocadas por gente da esquerda, gente muito conhecida que participava desses movimentos, que queriam derrubar o governo militar para implantar a ditadura do proletariado. Coisa boa essa ditadura. Todo mundo ia ter um carro, uma casa, emprego, ganhar sem trabalhar, sem pregar um prego na manteiga. Era isso que eles pregavam para os idiotas. Aqui tem alguns desses guerrilheiros aí, ó, Dona Dilma, seu Lula, José Serra, que era daquele partido que explodiu o aeroporto de Guararapes, no Recife, o Carlos Araújo, marido da Dilma, o PSDB, esse aí, o Fernando Henrique, que fugiu para não ser preso, que era o intelectual do grupo, o Aloysio Nunes, que foi ministro, foi embaixador, Franklin Martins, José Genuíno, um dos criadores dessa Constituição Socialista que nós temos, o Gabeira, temos aqui o Pimentel, que foi governador de Minas Gerais, foi ministro, terrorista, o José Dirceu, o Carlos Mink, o Marighella, o Capitão Lamarca, alguns deles que estão aqui, muitos deles acabaram na política. Aqui tem vários traidores da pátria, né? Esses aqui são alguns dos comunistas terroristas da luta armada que mataram milhares, mataram militares, mataram pessoas, sequestraram, assaltaram bancos e depois foram todos anistiados, indenizados e assumiram cargos no governo. Então é isso que as pessoas têm que parar para pensar. E aos intervencionistas, aqueles que vivem clamando pela intervenção militar, eu aconselho que leiam este livro aqui, leiam este livro de cabo a rabo, e vão ter uma ideia diferente, porque militares no governo, nós já temos militares. Quase todos o núcleo duro do governo, tem uns aí que eu não coloquei, mas em cada ministério tem um que ou foi militar, ou é da reserva, e está lá fazendo um ótimo trabalho até. Só que tem coisas que a gente não pode confiar, o presidente não pode confiar inteiramente nessas pessoas, porque às vezes eles se reúnem lá e fazem certas conversas que são pouco republicanas. Então é isso que nós temos que entender. Isso é extremamente perigoso, pessoal. Então eu recomendo a todos que façam uma leitura de um livro que eu vou deixar no link aqui, chamado O Retrato, de Oswaldo Peralva, que relata tudo o que aconteceu no país antes de 64 e depois de 64, porque existe uma infiltração de pessoas de esquerda no governo. Então é muito importante a gente saber disso. Eu não consigo gravar vídeos porque aqui nunca tem internet, nunca tem luz, é muito difícil. E as pessoas precisam curtir, compartilhar esse vídeo, precisam se inscrever no meu canal, César Ramos, para poder saber que eu tenho 400 vídeos nessa linha ali, de alguém que tem muita leitura, muita literatura, muita experiência de quartel. Então eu conheço isso aí, eu sei como é que funciona. Aí nós temos seres humanos que nem sempre têm a mesma ideologia ou o mesmo espírito de conservador, de direita. Cada um tem um pensamento, mas nós temos que ter um pensamento único, que é aquele pensamento de construir uma pátria a partir das cinzas dos nossos heróis, né? Esse herói que morreu ali, nós temos que, esse soldado que foi destruído com uma explosão, né, que o Mário Cosel Filho, esse aqui da esquerda, é um exemplo que nós devemos cultuar. São heróis que deram a sua vida para evitar que hoje nós fôssemos uma Cuba, uma Venezuela, uma Coreia do Norte.